Meus pais deram 100k dólares ao meu irmão. Para mim, nada. Só, você é uma fracassada. Cortei contato. 2 anos depois, ele passa em frente à minha casa e liga para o pai. Você precisa ver isso. O telefone tocou às 7 da noite, quando eu estava na varanda com uma chávena de café. Era o número do meu pai. Fiquei olhando para o ecrã até que ele parou de tocar. E depois tocou novamente, pela primeira vez em 2 anos. Alô, eu disse. Steven, ouvi a voz de Howard. Ele parecia tenso. O Trevor acabou de ligar. Fiquei em silêncio. Ele disse que estava a passar por um endereço na Clarkson Road e viu o teu nome e apelido na caixa de correio. Cullen, é verdade? Tens uma casa? Olhei para a casa atrás de mim, pequena, térrea, com uma varanda nova e pintura branca fresca na fachada. Troquei o telhado no ano passado, as janelas no ano anterior, logo após a compra. Cada tábua, cada prego. Obra minha. Sim, respondi. Tenho. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo e constrangedor. Quero ver, disse finalmente o meu pai. Tomei um gole de café. Já tinha arrefecido. Tudo bem, venha, respondi e terminei a chamada. Há 2 anos tudo era diferente. Naquela altura ainda acreditava que podia contar com eles. Era só a noite de 24 de junho, sábado, aniversário dos pais. 35 anos juntos. A mãe, Linda, pôs a mesa na casa deles, nos arredores de Garfield, onde moravam há 20 anos. Trevor chegou com a esposa, Kelly, e os 2 filhos. Eu cheguei sozinho, como sempre. Sentamo-nos à mesa, comemos pato assado, conversamos sobre trivialidades. Os filhos de Trevor, Brianna e Malcolm, corriam pela casa, brincavam com os brinquedos. Kelly falava sobre o novo jardim de infância para o mais novo Trevor, 4 anos mais velho que eu. Sorria, servia vinho. Ele trabalhava numa empresa de reformas, lidava com imóveis comerciais, escritórios, lojas, ganhava bem a julgar pelo estilo de vida deles. Depois da sobremesa, o pai levantou-se da mesa e bateu com o garfo no copo. Todos ficaram em silêncio. A Linda e eu temos algo a anunciar, disse Howard. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos, um ex-mecânico que trabalhou 30 anos na mesma fábrica, até ela fechar. Agora estava reformado, mas ainda mantinha a postura ereta, como se estivesse de guarda. Decidimos ajudar o Trevor. Trevor ergueu uma sobrancelha, surpreso. Encontraste uma casa maravilhosa em Greenwood, continuou o pai, olhando para o filho mais velho. A tua mãe e eu conversamos sobre isso e queremos dar-te 100 mil dólares para o pagamento inicial, para que não tenhas de esperar até juntar o dinheiro sozinho. Por um momento, reinou o silêncio. Então, Kelly soltou um grito, levantou-se e correu para abraçar os pais. Trevor levantou-se, sorriu, mas parecia um pouco confuso. Pai, isso é demais, disse ele. Não, respondeu Howard. És o nosso filho mais velho, tens uma família. Vocês precisam de uma casa normal, não daquele apartamento onde moram agora. As crianças estão a crescer. Queremos ajudar. A mãe Linda acenava com a cabeça, sorrindo. Ela sempre sorria quando o pai falava. Eu fiquei sentado, olhando para o meu prato. A minha boca estava seca. O facto é que eu também estava à procura de uma casa. Já há 6 meses, eu trabalhava como analista de dados numa seguradora. Ganhava um pouco mais do que a média, mas não o suficiente para uma grande entrada. Encontrei uma opção, uma casa antiga na Clarkson Road, que precisava de reformas. O proprietário queria vender rapidamente. O preço era baixo. Eu precisava de 25 mil para o pagamento inicial. O resto eu poderia financiar. 25 mil era o que eu tinha economizado em 3 anos, mas o banco exigia mais 10 mil para garantir o negócio. Eu planeava falar com os meus pais hoje mesmo. Pai, comecei, quando os aplausos cessaram. Eu também queria falar consigo. Howard virou-se para mim. O seu sorriso esmoreceu um pouco. Sobre o quê? Eu também encontrei uma casa na Clarkson Road. É antiga, precisa de obras, mas o preço é bom.
Preciso de 10 mil para completar o pagamento. O resto eu tenho. Se vocês puderem emprestar... Steven, meu pai me interrompeu. Ele falava devagar, como se estivesse explicando algo a uma criança. Trevor tem família, ele precisa disso. E tu moras sozinho num apartamento. Para que precisas de uma casa? Quero ter a minha própria casa. Respondi. Não pagar aluguer, investir em algo meu. O meu pai abanou a cabeça. Nunca soubeste guardar dinheiro, Stephen. Sempre gastas em alguma bobagem. Lembras-te de quando compraste aquela moto velha que depois não conseguiste vender? Ou aquele computador por 2 mil? Isso foi há 5 anos, disse baixinho. Eu mudei. Não, disse Howard, e a sua voz ficou mais firme. Tu não mudaste. Sempre foste o falhado desta família. O Trevor sabe o que faz. Ele planeia, constrói, e tu simplesmente existes. O Trevor tossiu. Pai, não faças isso. Não, ele precisa saber, disse o meu pai, olhando para mim. Não vamos dar-te dinheiro para tu desperdiçares. Olhei para a minha mãe. Ela estava a olhar para o prato. Não disse nada. Eu poderia ter me levantado, poderia ter ido embora. Mas não fui. Fiquei sentado, comi a sobremesa, a torta de maçã da minha mãe. Ajudei-a a limpar a mesa, como sempre. Trevor e Kelly estavam a reunir as crianças. O meu pai estava sentado na poltrona a ver televisão. Quando eu estava de saída, a minha mãe abraçou-me na porta. Não fiques ofendido, sussurrou ela. Ele só está preocupado contigo. Não respondi nada. Entrei no carro e fui para casa, para o meu apartamento, alugado no 2º andar de um prédio antigo na Bellevue Street, e não liguei mais. Até então, eu era aquele que estava sempre por perto. Todas as quartas-feiras, eu passava na casa dos meus pais para verificar se estava tudo bem. Se algo quebrasse, eu consertava. No ano passado, troquei a torneira da cozinha porque o meu pai não conseguia alcançar a pia por causa das costas. No ano anterior, consertei os degraus da varanda porque a minha mãe tinha medo de cair. Quando o computador deles quebrou, eu ia até lá e o configurava. Quando essa minha mãe precisava ir ao médico, eu tirava uma folga e a levava. Quando o meu pai não entendia as contas de luz ou água, eu cuidava disso por ele. Trevor vinha nos feriados, no Natal, no dia de ação de graças. Trazia vinho e presentes, contava histórias, ria. Os meus pais ficavam felizes quando ele aparecia, mostravam fotos dos filhos dele aos amigos. Gostavam de dizer que ele estava bem. Ninguém gostava de mim. Eu estava lá apenas uma ferramenta que se usa quando é necessário. Depois daquele jantar, fiz algo que nunca tinha feito. Deixei de atender as chamadas. Não aparecia às quartas-feiras. Quando a minha mãe me escreveu, "Por que não ligas?", respondi, "Estou ocupado." E pronto, passou 1 mês, depois 2. Ninguém mais escreveu, ninguém se interessou. Vendi o carro, fiz um empréstimo, arranjei um trabalho extra. À noite, trabalhava como freelancer, analisando dados para pequenas empresas. Em 6 meses, juntei o dinheiro necessário. Comprei uma casa na Clarkson por 35 mil. Era velha, com buracos no telhado e janelas podres. Comecei a reformá-la sozinho, nos fins de semana, à noite. Troquei o telhado, coloquei janelas novas, reformulei a instalação elétrica. Contratei um profissional apenas para o gás. Não podia arriscar. O resto fiz sozinho. 2 anos, nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Agora eu estava na varanda dessa casa com o telefone na mão. O meu pai disse que viria amanhã. Entrei, coloquei a caneca na pia. A casa estava silenciosa, limpa, minha. Amanhã virá aqui a pessoa que me chamou de fracassado, para ver o que eu fiz sem ela. No primeiro mês após aquele jantar, eu simplesmente não atendia o telefone. A minha mãe ligava todas as semanas, às quartas-feiras, como sempre, quando eu costumava chegar. Eu olhava para o ecrã, esperava que a chamada parasse e voltava às minhas tarefas. Ela deixava mensagens de voz. Steven, liga. O teu pai pergunta se está tudo bem. Depois, por que não ligas? Estamos preocupados. Depois, Steven, por favor. Eu não respondia. 2 meses depois, ela enviou uma mensagem de texto.
Se você ficou ofendido por causa do dinheiro, isso é infantil. Eu li e bloqueei o número por um dia, depois desbloqueei, não sei por quê. Simplesmente não conseguia cortar definitivamente essa ligação, mesmo que ela me estivesse a sufocar. O Trevor não ligou. Nada de surpreendente. Vendi o meu Honda Civic. Foi doloroso, comprei-o há 3 anos, cuidei dele, lavei-o todas as semanas, mas precisava do dinheiro. Comecei a ir para o trabalho de autocarro. 45 minutos em vez de 15, mas aguentava. À noite, aceitava projetos freelance, análise de dados para pequenas empresas que não podiam pagar um analista a tempo inteiro. Pagava um pouco, mas era estável. Trabalhava até às 2 da manhã, dormia 5 horas, acordava às 7 e ia para o trabalho. Em 6 meses, economizei 30 mil. Era o suficiente. A casa na Clarkson Road ainda estava à minha espera. O proprietário, um senhor idoso chamado Derek Shamway, queria vender rapidamente porque estava a se mudar para outro estado para morar com a filha. Liguei para ele no sábado de manhã e disse que estava pronto para comprar. Ele sugeriu que nos encontrássemos no mesmo dia. A casa estava ainda pior do que eu me lembrava. A fachada estava descascada, os canos de escoamento estavam enferrujados e metade das telhas do telhado estavam faltando. As janelas tinham caixilhos de madeira velhos, alguns com rachaduras. Entrei e o chão rangia, cheirava a mofo. Na cozinha, a torneira pingava e, no banheiro, os azulejos estavam caindo. Eu sei, parece horrível, disse Derek. Mas a fundação é sólida e o terreno é bom, quase meio acre. Pode construir uma cerca, se quiser. Percorri os quartos, bati nas paredes, verifiquei as tomadas. Metade não funcionava. 35 mil, disse eu. Em dinheiro, sem negociação. Derrick olhou para mim com surpresa. Ah, sério? Sim, mas preciso de 1 semana para tratar da documentação. Apertamos as mãos. Fiz um pequeno empréstimo na cooperativa de crédito, 10 mil a juros baixos, porque era cliente deles há 5 anos. O resto veio das minhas poupanças. 2 semanas depois, a casa era minha. Os colegas de trabalho descobriram por acaso. Eu estava sentado na sala de descanso a ver as fotos da casa no telemóvel, quando Garrett, um rapaz da contabilidade com quem às vezes almoçávamos juntos, se aproximou. O que é isso? Perguntou ele, espreitando por cima do meu ombro. A minha casa, respondi. Garrett riu-se. Estás a brincar? Não. Ele pegou no telemóvel e folheou as fotos. O seu sorriso desapareceu. Steve, isso é uma ruína. Eu sei. E pelo que percebi, queres renová-la sozinho? Sim. Ele devolveu-me o telemóvel e abanou a cabeça. És louco. Talvez ele tivesse razão. Nos primeiros 3 meses, limitei-me a desmontar o lixo. O anterior proprietário deixou uma pilha de tralha velha, móveis partidos, caixas com todo tipo de porcaria, ferramentas velhas que já não serviam para nada. Contratei um caminhão e levei tudo para o aterro. Depois comecei pelo telhado. Era o mais importante. Se o telhado goteja, o resto da reparação é inútil. Vi alguns vídeos no YouTube, li artigos, comprei materiais, contratei um ajudante por um dia, um rapaz do campus universitário que precisava de dinheiro rápido. Tiramos as telhas velhas e colocamos novas. Isso levou um fim de semana e mais um dia de férias. Na primeira noite, quando terminei, começou a chover. Sentei-me dentro de casa e olhei para o teto. Nem uma gota. Sorri, pela primeira vez em meses. Conheci a Nick através do Garrett. Ele organizou uma pequena festa em sua casa. Convidou algumas pessoas do escritório. Eu não queria ir, mas ele insistiu. Precisas relaxar um pouco, meu. Parece que te atropelou um comboio. Nick era amiga da mulher dele. Trabalhava como coordenadora na mesma seguradora, mas noutro departamento. Era 3 anos mais velha do que eu. Divorciada, sem filhos, cabelo curto e escuro, costas direitas, sorriso que não prometia nada. Conversamos na cozinha, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora. Ela perguntou o que eu fazia. Análise de dados, respondi. Que chato, disse ela.
É. E o que fazes para te divertir? Renovo a minha casa. Ela ergueu uma sobrancelha. A sério? Sim. Sozinho? Sim. Ela tomou um gole de vinho. Pode mostrar? Mostrei-lhe as fotos. Ela folheou em silêncio. Depois disse: Parece uma ruína. Por enquanto, respondi. Acha mesmo que vai conseguir? Não acho. Estou a tentar. Ela devolveu o telemóvel. Gosto disso, não da casa em si, mas da tua teimosia. A maioria das pessoas desistiria após a primeira semana, mas é evidente que investiste mais tempo do que isso. Não sou como a maioria das pessoas. Ela sorriu. É óbvio. Começamos a namorar uma semana depois. Não diria que era amor, mas sim interesse. Ela não queria um relacionamento sério depois do divórcio, e eu não queria alguém que tivesse pena de mim ou tentasse me consertar. Nick era direta e franca. Quando eu reclamava de alguma coisa, ela não me acariciava essa cabeça. Ela dizia: se queres uma casa, constrói-a. Se não queres, não te queixes. Era isso que eu precisava. Ela às vezes vinha à casa, ajudava a pintar as paredes ou a limpar os escombros da construção. Não porque gostava, mas porque entendia que era importante para mim. O vizinho, o velho Walter Pribit, um reformado do prédio em frente, inicialmente olhava para mim com desconfiança. Quando cheguei ao terreno pela primeira vez, ele estava na varanda com um café na mão e apenas observava. Não cumprimentava, não acenava, apenas observava. Um mês depois, quando eu estava a mexer no esgoto, os canos debaixo da casa estavam velhos, alguns precisavam de ser trocados. Cometi um erro, desliguei o cano errado e tudo voltou a transbordar. Eu estava com água até os tornozelos, xingando, tentando bloquear o fluxo. Walter aproximou-se, olhou e disse: Desligaste a válvula errada. Estou a ver, resmunguei. Primeiro é preciso bloquear o fluxo principal, senão vais continuar a nadar. Ele mostrou-me onde ficava a válvula principal. Fechei a água, limpei o cano e troquei a junta. Walter ficou ao meu lado, dando conselhos. Quando terminei, ele acenou com a cabeça. Nada mal para um novato. Depois disso, ele passou a aparecer de vez em quando. Não todos os dias, mas algumas vezes por semana. Trazia café, observava o que eu fazia, dava conselhos. Ele já tinha trabalhado como eletricista e sabia muito sobre instalações elétricas. Ajudou-me com a instalação elétrica da cozinha. Mostrou-me como ligar as tomadas corretamente para não sobrecarregar a rede. A minha mãe continuava a escrever. Não com frequência. Uma vez por mês, talvez duas. Liga para o teu pai. Ele não está a ficar mais jovem. Não te importas mesmo? Eu lia e não respondia. O que eu poderia dizer? Que me importo, mas simplesmente não consigo voltar a ser como era antes, que eu não queria ser aquele que remendava os buracos deles e não recebia nada em troca, que eu estava ocupado com os meus próprios assuntos que estavam acima do telhado? Depois de 1 ano, a casa começou a parecer uma casa. Eu instalei janelas novas. Encomendei pela internet e instalei sozinho, seguindo as instruções. Troquei as portas. A porta da frente antiga mal se mantinha nas dobradiças. Reformei a eletricidade. Walter ajudou, verificou o meu trabalho. Pintei a fachada de branco, porque era a tinta mais barata que encontrei e ficava com um aspecto limpo. Construí um novo alpendre. O antigo estava meio podre, perigoso. Nick chegou uma noite com pizza e cerveja. Sentamo-nos no chão da sala. Ainda não havia móveis, mas a eletricidade já funcionava. A luz estava acesa. Ela olhou para as paredes que eu pintei de cinza claro. Tu realmente fizeste isso, disse ela. Ainda não terminei. Não importa, já é alguma coisa. Ela deu uma dentada na pizza. Vais mostrar-lhes algum dia? Eu sabia de quem ela estava a falar. Por mim, acho que não. E se eles descobrirem por conta própria? Então descobrirão. Ela acenou com a cabeça e não perguntou mais nada. E um dia, quando eu estava no trabalho, recebi uma chamada de um número desconhecido. Normalmente não atendo essas chamadas, mas dessa vez atendi.
Pensei que talvez fosse sobre a casa, algum serviço público. Steven, ouvi a voz de Trevor. Fiquei em silêncio. É o Trevor, o teu irmão. Eu sei quem tu és, respondi. Escuta, eu estava a caminho de uma reunião pela Clarkson Road e vi uma caixa de correio. Está escrito Cullen. É a tua casa? Não disse nada. Steven, responde. É tua? Desliguei a chamada, bloqueei o número, mas sabia que agora eles iriam descobrir e não podia impedir isso. O meu pai chegou hoje, sozinho, sem a minha mãe. Quando perguntei onde ela estava, ele respondeu: ela não quis vir. Mas eu sabia que ele não a tinha levado, não queria testemunhas. Howard saiu do carro, olhou para a casa por um longo tempo. Depois foi até a varanda, subiu nela, verificou se era resistente. Entrou, seguiu em silêncio. Ele andou pelas divisões, tocou nas paredes, olhou para a instalação elétrica, para as janelas, entrou na cozinha, abriu a torneira, viu como a água corria, foi à casa de banho, verificou o chuveiro. Finalmente, voltou para a sala. Em silêncio. Fizeste tu mesmo? Perguntou ele. Eu mesmo. A eletricidade também? Sim, um vizinho ajudou. E o gás? Contratei um técnico para o gás. Ele acenou com a cabeça, não disse mais nada, foi até a porta, parou na soleira. Boa casa, disse ele, não aguentei. E é só isso? Boa casa? Ele se virou. O que você quer ouvir? Não sei. Talvez que você estava errado ao me chamar de fracassado. O meu pai ficou me olhando por um longo tempo. O seu rosto não expressava nada. Talvez eu estivesse errado, ele finalmente disse. Entrou no carro e foi embora. Fiquei na varanda, a ver o carro desaparecer na curva. Não sabia o que fazer. Não sabia se aquilo era um pedido de desculpas ou apenas um reconhecimento do facto. Não sabia se deveria me sentir aliviado. Naquela noite, a Nick chegou. Contei-lhe sobre a visita. Ela ouviu sem dizer nada. Depois abraçou-me. — O que estás a sentir? Perguntou ela. Fiquei a pensar. Nada, respondi. Apenas cansaço, desilusão, raiva e vazio. Ela beijou-me na bochecha. Dá tempo a ti mesmo. Mas não havia tempo suficiente. Trevor ligou na terça-feira de manhã quando eu estava aí a caminho do trabalho no autocarro. Não reconheci o número. Ele provavelmente ligou de outro telefone, porque eu bloqueei o anterior. Quase desliguei, mas decidi atender. Alô, eu disse. Steven, sou eu, Trevor. Fiquei em silêncio. Olha, eu sei que não queres falar comigo, mas preciso de te encontrar. É importante. Para quê? Não pelo telefone. Encontramo-nos num café, por favor. Pelo menos por meia hora. Havia algo de estranho na sua voz. Ele falava baixinho, como se tivesse medo que alguém o ouvisse. Nervosamente. Quando? Perguntei. Hoje, ao almoço. Café Larkin, na Tessa Street. Conhece? Conheço. Às 12 horas. Vai aparecer? Pensei. Podia dizer não. Podia desligar e esquecer. Mas a curiosidade venceu. Apareço. Ele suspirou de alívio. Obrigado. A sério. Obrigado. Cheguei 5 minutos antes do meio-dia. O Larkin era um pequeno estabelecimento perto do centro. Mesas de madeira, cheiro de café e bacon frito, música suave. Trevor já estava sentado a uma mesa no canto, olhando pela janela. Quase não o reconheci. Ele estava magro, com o rosto abatido e olheiras. A camisa parecia não estar passada. Ele sempre foi arrumado. Mesmo quando visitava os pais nos fins de semana, estava sempre limpo e barbeado. Agora parecia que não dormia há uma semana. Aproximei-me e sentei-me à sua frente. Ele levantou a cabeça e tentou sorrir. Olá, Steve. Olá. A empregada aproximou-se e pediu um café. O Trevor já tinha uma chávena à sua frente, mas parecia intocada. Obrigado por teres vindo, disse ele. Disseste que era importante. Ele acenou com a cabeça e olhou para as suas mãos. Sim, é complicado. Eu estava à espera. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se não soubesse por onde começar. Finalmente suspirou.
Estou em apuros, Steven. Em sérios apuros. Que tipo de apuros? Dívidas, muitas dívidas. Recostei-me na cadeira. Conta-me. Ele começou a falar devagar, de forma entrecortada, como se cada palavra lhe custasse. Depois de ele e a Kelly terem comprado uma casa com o dinheiro dos pais, tudo correu bem no início. O primeiro pagamento foi elevado, mas as prestações mensais pareciam exequíveis. Mas depois começaram os problemas. Kelly queria fazer obras. A casa era nova, mas ela queria algo seu. Uma cozinha nova, móveis novos, paisagismo para o jardim. Trevor tentou explicar que não havia dinheiro, mas ela não quis ouvir. Outras pessoas vivem normalmente, porque não podemos nós, repetia ela. Trevor fez um empréstimo para a reforma, mais 10.000, achava que daria conta. Mas então a empresa dele perdeu um grande contrato, aquele com o qual ele contava. Os pedidos diminuíram, o salário caiu quase 1/3. Ele não contou a Kelly, não queria incomodá-la, não queria admitir que não estava dando conta. Começou a fazer trabalhos extras à noite, pequenas reformas para clientes particulares, mas não era suficiente. Fez outro empréstimo para cobrir o anterior. Depois, mais um. Agora devo cerca de 40.000, disse ele baixinho. Sem contar a hipoteca. Meu Deus, Trevor. Eu sei. Sou um idiota. Ele esfregou o rosto com as mãos. Parecia arrasado. Os teus pais sabem? Perguntei. Ele abanou a cabeça. Não consegui contar-lhes. Deram-me $100.000. Como poderia confessar que tinha falhado? Bebi um gole de café. Estava amargo. E a Kelly? Ela descobriu há 1 mês. Encontrou os extratos bancários que eu escondi. Nós brigamos. Muito. Ela gritou que eu tinha destruído a nossa vida, que ela não queria viver assim, com medo constante de que amanhã alguém do banco viesse e levasse a casa. Ele ficou em silêncio, olhando para a mesa. Ela diz que quer o divórcio. Já falou com o advogado. Vai ficar com as crianças? Desculpa, disse eu, e foi sincero. Mesmo depois de tudo, não queria que ele sofresse assim. Trevor levantou a cabeça e olhou para mim. Tenho pensado muito ultimamente sobre nós, sobre como os nossos pais nos tratavam. E tens razão, Stephen. Eles foram injustos contigo. Eu percebia isso, mas não fazia nada. Era conveniente para mim. Eu recebia toda a atenção, todo o apoio. E tu estavas lá, na sombra. E eu achava que era assim que devia ser. Ele ficou em silêncio. Mas sabes o que é engraçado? Agora percebo que sentir ficou difícil para eles. Muito difícil. O que estás a dizer? Trevor suspirou. A minha mãe contou-me. Depois que deixaste de vir, eles começaram a perder o rumo. O meu pai não consegue lidar com as contas. Agora estão a chegar avisos de atraso. A minha mãe tem de apanhar táxi para ir ao médico porque não tem ninguém para a levar. Estou ocupado, sempre ocupado. No mês passado, o pai caiu da escada quando estava a limpar os canos de escoamento sozinho. Partiu uma costela. O médico disse que ele teve sorte por não ter batido com a cabeça. Eu ouvi, sem dizer nada, apenas ouvi. Eles envelheceram, Steven. Nestes 2 anos, envelheceram mais do que nos 5 anteriores. A minha mãe diz que sente a tua falta, que quer que tu voltes, mas tem medo de perguntar. Ela poderia ligar, eu disse. Poderia, mas tu conheces eles. Eles são orgulhosos. Especialmente o meu pai. Ele nunca admite que está errado. Ficamos sentados em silêncio. A garçonete se aproximou e ofereceu mais café. Nós 2 recusamos. Finalmente, Trevor falou novamente. Preciso de ajuda, Steven. Olhei para ele. Que tipo de ajuda? Dinheiro, um empréstimo. Eu devolvo, prometo, só que preciso resolver isso agora, antes que tudo desmorone completamente. Se eu não pagar pelo menos parte das dívidas, o banco vai tomar a casa. E se isso acontecer, a Kelly vai se embora. E eu vou perder os meus filhos. Quanto precisas? Ele ficou em silêncio. 20.000. Quase engasguei-me com o café. O quê?
Eu sei que é muito, mas se eu pagar o empréstimo mais grave, consigo arranjar o resto sozinho. Só preciso de tempo. Vou arranjar um trabalho extra, vou trabalhar o tempo que for preciso. Trevor, coloquei a chávena na mesa. Não tenho esse dinheiro. Mas tens uma casa, podes hipotecá-la. Já tenho um empréstimo e investi tudo na reforma. Mal consigo pagar as prestações mensais. Então pede a alguém, um amigo, uma namorada, não sei, ou os teus pais. Se lhes ligares, eles vão emprestar. Senti a minha mandíbula apertar. Os meus pais? A sério? Steven, sou teu irmão. Preciso de ajuda. Não te importas mesmo? Ah, não te importas. Mal consegui conter-me para não levantar a voz. Há 2 anos pedi 10.000 aos meus pais. 10, não 20 nem 30. 10. E o que me disseram? Trevor ficou em silêncio. Disseram-me que eu era um falhado, que não sabia guardar dinheiro, que eu não precisava de ajuda porque não tinha família, e a ti deram 100.000, porque és responsável. Achas que eles me vão dar alguma coisa? Eu sei que foi injusto. Injusto? Levantei-me, não aguentava mais. Tu recebeste tudo, todo o tempo, toda a atenção, todo o dinheiro, e eu remendava os buracos deles. Todas as semanas, durante anos, eu levava a minha mãe ao médico, eu reparo a casa deles quando algo se partia. Eu tratava das contas deles, porque o meu pai não percebe nada de computadores. E quando precisei de ajuda, mesmo que fosse pouca, chamaram-me falhado, à mesa, à frente de todos. Trevor olhou para mim de baixo para cima. Steven, eu não pedi para eles fazerem isso. Mas tu não disseste nada, certo? Eu me inclinei para ele. Quando o meu pai me chamou de falhado, tu ficaste calado. Quando eu parei de ligar para eles, tu não ligaste para perguntar se estava tudo bem. Não te importaste, porque estavas bem. Recebeste o teu dinheiro, a tua casa, a tua imagem perfeita. E eu? Desapareci da vida deles e ninguém sequer reparou. Isso não é verdade. É verdade, Trevor. E tu sabes disso. Ele olhou para a mesa. Ah, talvez. Eu fui um mau irmão, mas agora preciso da tua ajuda. Endireitei-me. Sabes o que é mais engraçado? Disse baixinho. Dizes que eu te devo, mas na verdade eu era quem sustentava tudo, todas as quartas-feiras, todos os fins de semana. Eu era o seguro, o apoio dos nossos pais. Agora já não sou. Trevor ficou em silêncio. Desculpa, Trevor, disse eu, mas não posso ajudar-te. Saí do café. Caminhei pela rua sem saber para onde ia. Apenas caminhava, tentando recuperar o fôlego. À noite eu estava em casa. Nick chegou por volta das 8. Sentamo-nos no sofá que finalmente comprei no mês passado. Velho, em segunda mão, mas confortável. Ela comeu a pizza que trouxe e assistiu a algum programa na TV a cabo. Contei-lhe sobre o encontro com o Trevor. Tudo, do início ao fim, sobre a aparência dele, as dívidas, a Kelly, o facto de ele ter pedido 20.000. Ela mastigava, ouvia, não interrompeu. Quando terminei, ela desligou a televisão e voltou-se para mim. O que planeias fazer? Perguntou ela. Nada, eu disse-lhe. Não. E é tudo? E o que mais? Ela pousou o pedaço de pizza, limpou as mãos com um guardanapo. Steve, se lhe deres dinheiro, eu deixo-te. Olhei para ela surpreso. O quê? Tu ouviste-me? Não é um ultimato, é apenas um facto. Se tu pedires um empréstimo com esta casa como garantia, que nós dois reconstruímos nos últimos 2 anos, para dar ao irmão dele que te ignorou a vida toda, eu vou embora e não volto mais. Nick, estou a falar a sério. Ela olhou nos meus olhos. Investimos tudo neste lugar. O nosso tempo, as nossas forças, o nosso dinheiro. Tu trabalhaste em 2 empregos. Eu te ajudei a pintar as paredes, a limpar o lixo, a transportar materiais da loja de construção. Isto é nosso, não é teu. É nosso. Ela fez uma pausa. E se estás disposto a arriscar tudo tão facilmente por uma pessoa que sempre te ignorou, bem, então não és o homem que eu pensava que eras. Nunca apreciaria um homem assim. Eu sou assim. Fiquei em silêncio. Sabia que ela tinha razão.
Sabia que até a ideia de dar dinheiro ao Trevor era loucura, mas parte de mim ainda se sentia culpada. Ele é meu irmão, independentemente de tudo. Já disse tudo, respondi finalmente. Ela acenou com a cabeça e pegou outro pedaço de pizza. Tudo bem. Vimos televisão até tarde da noite, uma comédia antiga que ambos já tínhamos visto. Ela adormeceu no meu ombro por volta das 11. Eu olhei para o teto sem conseguir dormir. Pensei no Trevor, no seu rosto abatido, no desespero na sua voz. Pensava nos meus pais, no que ele tinha dito, que eles tinham envelhecido, que era difícil para eles sem mim. Pensava se sentia satisfação por isso. Não sentia. Apenas cansaço. O telefone tocou às 2 da manhã. A Nick não acordou. Ela dormia profundamente. Estiquei o braço, olhei para o ecrã. A minha mãe. O meu coração acelerou. Ela nunca ligava tão tarde. Nunca. Atendi o telefone e fui para a cozinha para não acordar a Nick. Alô? Steven. Ela estava a chorar. Mãe, o que aconteceu? É o pai. Ele está no hospital. O meu coração apertou. O que se passou com ele? O Trevor chegou esta noite, confessou-lhe as dívidas. Tudo. Eles discutiram. O Howard começou a gritar e depois sentiu-se mal. Agarrou o peito e caiu. Chamei a ambulância. Os médicos dizem que pode ter sido um AVC. Estão a fazer exames. Eu estava na cozinha, no escuro, olhando pela janela. Lá fora estava escuro e silencioso. Ele está no hospital agora? Perguntei. Sim, no Mercy General, na unidade de emergência. A voz dela tremia. Venha, Steven. Por favor, eu imploro. Acordei a Nick. Ela abriu os olhos, viu o meu rosto e sentou-se imediatamente. O que aconteceu? O meu pai está no hospital. A minha mãe diz que pode ser um AVC. Tenho de ir. Ela não perguntou mais nada, simplesmente levantou-se e pegou nas chaves do carro. Vamos, vestimos-nos em 5 minutos. Sentamo-nos no seu velho Toyota. Ela comprou-o depois do divórcio. O carro rangia, mas era fiável. A viagem até ao Hospital Mercy General demorou cerca de 40 minutos. Nick conduzia em silêncio. Eu estava no banco do passageiro, olhando para a estrada escura. Pensava na última vez que vi o meu pai. Ele estava na porta da minha casa, olhando para mim. Talvez eu tenha errado, disse ele na época. Foi tudo o que ouvi dele em 2 anos. Agora ele está no hospital, por causa do Trevor, por causa das dívidas, das quais só soube hoje à tarde. Queres que entre contigo? Perguntou a Nick quando nos aproximamos do hospital. Não, fica no carro. Não sei quanto tempo vai demorar. Ela acenou com a cabeça. Estacionou perto da entrada do pronto-socorro. Saí, fechei a porta. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Respirei fundo e entrei. O corredor do pronto-socorro cheirava a antisséptico e a algo químico que eu não conseguia identificar. A luz fluorescente brilhante ofuscava os meus olhos. Passei pela recepção e olhei para as fileiras de cadeiras de plástico ao longo da parede. A minha mãe estava sentada lá. Quase não a reconheci. Em 2 anos, ela envelhecera como se fossem 10. O cabelo, que antes era castanho claro com fios grisalhos, agora estava quase todo branco. O rosto estava magro, com rugas profundas ao redor da boca. Os ombros estavam curvados. Ela parecia menor do que eu me lembrava, como se tivesse encolhido. Quando ela me viu, levantou-se lentamente, como se fosse difícil para ela. Ela aproximou-se e abraçou-me. Senti o quanto ela se tornara frágil. As suas mãos tremiam. Steven, você veio? Ela sussurrou. Claro que vim, respondi. Ela afastou-se e olhou para mim, os olhos vermelhos de lágrimas. Ele está no quarto. Os médicos dizem que não é um AVC. É uma crise hipertensiva. A pressão subiu muito. Deram-lhe medicamentos. Agora está a estabilizar. Ele recuperou a consciência? Sim, por pouco tempo. Perguntou onde eu estava. Depois voltou a adormecer. Olhei para o corredor. Perto da parede, um pouco mais adiante, estava Trevor. Ele olhava para o chão, com as mãos entre os joelhos. Não se mexia. Parecia ainda pior do que durante o dia no café. Onde está a Kelly?
Perguntei. Em casa, com as crianças. Ela não quis vir. A minha mãe sentou-se novamente na cadeira. Sentei-me ao lado dela. Ficamos em silêncio. Ouvi alguém tossir ao longe, ouvi as enfermeiras a conversar atrás do balcão de atendimento. O relógio na parede marcava 3h27 da madrugada. Foi difícil para nós sem ti, Steven, disse a minha mãe baixinho, sem olhar para mim. Não pensei que seria tão difícil. Não respondi. Não sabia o que dizer. O pai não queria admitir. Dizia que nós daríamos conta, que o Trevor ajudaria. Mas o Trevor, ele raramente vem. Ele está ocupado. E quando vem, não fica muito tempo. 1 hora, 2, não mais do que isso. Ela enxugou os olhos. As contas começaram a ficar confusas. O meu pai tentou resolver sozinho, mas ele não entende como tudo isso funciona. Eu também. No mês passado, cortaram a nossa água por um dia porque não pagamos a tempo. O meu pai disse que tinha pago, mas descobrimos que ele tinha confundido as contas. Ela ficou em silêncio. E então ele caiu da escada. Estava a limpar os esgotos. Eu disse-lhe para contratar alguém, mas ele não quis. Disse que era uma tolice, que ele mesmo daria conta. Partiu uma costela. O médico disse que ele teve sorte. Se tivesse caído de outra forma, poderia ter batido com a cabeça. Eu ouvia, sentindo algo pesado no peito. Não era pena, não era satisfação, apenas cansaço. Eu queria ligar para ti, continuou a minha mãe, muitas vezes, mas o teu pai não deixava. Dizia que tu mesmo deverias ligar, que ele não seria o primeiro. E eu não ousei contrariá-lo. Ela olhou para mim. Desculpa, Steven. Suspirei, mas não disse nada. Apenas fiquei sentado, olhando para a parede em frente. Meia hora depois, a enfermeira saiu. Disse que podíamos visitar o meu pai, um de cada vez, por pouco tempo. A minha mãe foi primeiro. Trevor não se mexeu do lugar. Aproximei-me dele. Trevor. Ele levantou a cabeça, o rosto pálido, os olhos fundos. Olá, Steve. A mãe diz que não foi um AVC, foi uma crise hipertensiva. Ele acenou com a cabeça. Sim, o médico disse que o perigo já passou, mas ele está fraco. Sentei-me ao lado dele. Ficamos sentados em silêncio. Foi por minha causa, disse Trevor baixinho. Eu cheguei e desabafei com ele. Sobre as dívidas, sobre a Kelly, sobre ter estragado tudo. Ele começou a gritar. Disse que eu o tinha desapontado, que ele me tinha dado tudo e eu tinha desperdiçado. E então ele ficou mal, olhou para as suas mãos. Se ele tivesse morrido, a culpa teria sido minha. Eu não sabia o que responder. Por isso fiquei em silêncio. A mãe saiu do quarto. Disse que agora o Trevor podia entrar. Ele levantou-se e caminhou lentamente até a porta. Eu esperei. Quando a enfermeira me deixou entrar, entrei numa pequena sala com 2 camas. O meu pai estava deitado na primeira, perto da janela. A segunda cama estava vazia. O monitor ao lado da cama emitia um som baixo, refletindo o ritmo cardíaco. Howard estava deitado sob um cobertor fino, os olhos fechados, tubos de oxigênio no nariz. Ele parecia velho, não apenas velho, exausto, o rosto cinzento, as mãos sobre o cobertor magras, nervudas. Aproximei-me e fiquei ao lado da cama. Ele abriu os olhos e virou a cabeça para mim. Steven, disse ele com voz rouca. Olá, pai. Ele olhou para mim por um longo tempo. Então suspirou. Eu estraguei tudo com o Trevor. Fiquei em silêncio. Dei dinheiro, acreditei na palavra dele, não verifiquei, achei que ele sabia o que estavas a fazer, achei que ele era responsável, mas acabou que... Ele parou. Acabou que eu estava errado. Pausa. O monitor emitia um som constante. Também estraguei tudo contigo, mas de uma forma completamente diferente. Não era um desculpa, era uma constatação de facto. Eu estava de pé a olhar para ele, não sabia o que sentia. Se essas palavras me deviam fazer sentir melhor, se alguma coisa devia mudar. A tua casa, disse o meu pai. Quanto tempo demoraste a construí-la? 2 anos. Sozinho? Sozinho, eu disse.
O vizinho ajudou com a eletricidade. Contratei um técnico para o gás. O resto foi feito por mim. O meu pai acenou lentamente com a cabeça. Eu também já disse, eu não seria capaz. E pronto, nada mais. Ele fechou os olhos. Fiquei ali parado por mais um minuto. Depois saí. No corredor, a minha mãe estava sentada numa cadeira. Trevor estava perto da janela. Aproximei-me dele. Vamos, disse eu. Para onde? Para a cafetaria. Vamos conversar. Ele olhou para mim surpreso, mas me seguiu. A cafetaria do hospital estava vazia, exceto por uma enfermeira sentada num canto com o telefone. Compramos café na máquina, amargo, aguado, e sentamos à mesa perto da janela. Já estava a amanhecer lá fora. O céu ficou cinzento. Trevor segurava a chávena nas mãos, olhando para ela. Eu não queria que fosse assim, disse ele. Eu sei. Eu não sabia o que fazer. As dívidas se acumulavam, Kelly me pressionava, meus pais não sabiam de nada. Eu achava que conseguiria resolver sozinho, que encontraria uma saída. Mas não encontrou? Não! Ele tomou um gole de café e fez uma careta. O meu pai sempre disse que eu tinha que ser responsável, que eu tinha uma família, filhos, que eu era o mais velho, que eu tinha que ser um exemplo. E eu tentei. Eu realmente tentei, mas a pressão era constante. Eu não podia decepcioná-lo, não podia dizer que não estava conseguindo. E a Kelly? Ela queria o melhor. Não entendia por que não podíamos viver como as outras pessoas. As amigas dela têm carros novos, viajam nas férias, fazem reformas. E nós? Mal conseguimos pagar as contas. Ela começou a me repreender, a dizer que eu não me esforçava o suficiente, que eu precisava trabalhar mais. E tu pediste empréstimos. Ele acenou com a cabeça. Pensava que era temporário, que agora era difícil, mas depois ficaria mais fácil. Mas não ficou. Eu ouvia, não interrompia. Ele falou por muito tempo sobre a pressão do pai, sobre as expectativas, sobre como tentava corresponder a tudo, mas não conseguia, sobre como começou a esconder os extratos bancários da Kelly, sobre como pediu outro empréstimo para pagar o anterior, sobre como tudo desmoronou. Quando ele terminou, eu terminei o meu café. Estava frio. Pediste 100 mil e mesmo assim não conseguiste manter, disse eu baixinho. Eu não pedi nada e mantive. A diferença não está no dinheiro, Trevor. A diferença está no facto de que tu passaste a vida a aceitar o que te davam. E eu não. Ele olhou para mim. O que queres dizer? Tu estás habituado a que te deem coisas. Dinheiro, atenção, apoio. Os teus pais sempre estiveram ao teu lado quando precisaste de algo. Eu não. Eu só podia contar comigo mesmo. E quando chegou a hora de construir algo meu, eu sabia que só podia contar comigo mesmo. Tu achavas que alguém iria te salvar. Os teus pais, eu, outra pessoa. Trevor ficou em silêncio. Mas ninguém vai te salvar, Trevor. Tens de te salvar a ti mesmo. Ele olhou para a mesa. Não sei como. Até então começa a aprender. Procura um trabalho extra, vende alguma coisa, reduz as despesas. Fala com a Kelly honestamente, sem mentiras. Diz-lhe que tudo é complicado, mas que vais lutar. E luta. A sério, não espere que alguém venha resolver os seus problemas e limpar a sua bagunça. Bati com o copo na mesa e levantei-me. Se você realmente quer manter a sua esposa e a sua casa, pense por si mesmo em como resolver tudo isso. Eu não tenho dinheiro, os meus pais também não, como você pode ver. Se queres manter tudo isso, pensa, age, luta. É tudo isso que posso fazer para te ajudar. Trevor olhou para mim. E é tudo? Sim, é tudo. Saí da cafetaria, não olhei para trás. No corredor do pronto-socorro, a mãe ainda estava sentada na cadeira. Aproximei-me dela. Como ele está? Ela perguntou. A dormir. Os médicos dizem que vai ficar tudo bem? Sim, eles querem mantê-lo em observação por alguns dias, mas não há perigo. Acenei com a cabeça. Tenho que ir. Agora? Sim, tenho trabalho pela manhã. Preciso dormir um pouco. Ela levantou-se e me abraçou.
Obrigada por ter vindo. De nada, mãe. Saí do hospital. No estacionamento, Nick dormia no carro, com o banco reclinado. Bati na janela, ela acordou e destrancou a porta. Finalmente, disse ela, esfregando os olhos. Onde você estava? Desculpe, demorei muito. Sentei-me no banco do passageiro. Ela ligou o carro e saiu do estacionamento. Como está o pai? Perguntou ela. Vivo. Não foi um derrame, foi uma crise hipertensiva. Os médicos dizem que ele vai ficar bem. Que bom! Viajamos em silêncio. Olhei pela janela, observando a luz se espalhar pelo céu. A manhã estava cinzenta e fria. E você, como está? Perguntou Nick. Pensei. Não sei, mas quero ir para casa. Então vamos para casa. Ela colocou a mão no meu joelho. Cobria com a minha mão. Seguimos viagem sem dizer mais nada. Quando chegamos à minha casa, o sol já tinha nascido. A luz incidia sobre a fachada branca, sobre o alpendre novo, sobre a caixa de correio com o meu apelido. Saí do carro e olhei para a casa. A minha casa, aquela que eu mesmo construí, sem a ajuda deles, sem a fé deles. Nick aproximou-se de mim e abraçou-me por trás. Estás cansado? Disse ela. Muito. Então vamos dormir. Entramos na casa, fechei a porta atrás de mim, senti o calor, o silêncio, o meu lugar, a minha vida, e de repente o telefone tocou novamente. Olhei para o ecrã. Um número desconhecido. Estou? Tio Steven? Ouvi uma voz feminina, jovem, trêmula. Sim, quem é? Sou a Brianna. Eu congelei. Brianna, minha sobrinha. Ela deve ter 13? 14? Eu não a via há anos. Olá, Brianna, eu disse com cautela. O que aconteceu? Ela começou a chorar. A mamãe e o papai estão a discutir. Muito. A mamãe diz que vamos nos mudar, que ela vai nos levar embora. E o papai, ele só fica sentado, sem fazer nada. Tio Steven, estou com medo. Eu estava na minha sala, segurando o telefone, ouvindo uma criança chorar. Uma criança que eu mal conhecia. Mas ela ligou para mim. Não para os pais, não para outra pessoa. Para mim. Brianna, eu disse baixinho. Onde você está agora? Em casa, no meu quarto. Eles não sabem que estou a ligar para você. Escute-me com atenção. Tudo vai ficar bem. Seus pais, eles estão passando por um momento difícil. Mas não é culpa tua, entendes? Sim, ela sussurrou. Tudo bem, agora vai ter com o teu irmão. Fiquem juntos. E se ficar muito mal, liga-me, está bem? Está bem. Obrigada, tio Steven. Ela desligou a chorar. Eu fiquei parado no silêncio da minha casa, olhando para o telefone na minha mão. Nick olhou para mim do sofá. Quem era? Ela perguntou baixinho. Brianna, a filha do Trevor. O que ela queria? Eu não respondi imediatamente. Pensei na menina que liga para um tio desconhecido no meio da noite porque está com medo, sobre o que se passava na casa que os pais compraram por $100.000, sobre como tudo estava a desmoronar-se. Ajuda! Suspirei finalmente. Sentia-me péssimo. Passaram-se 8 meses desde que o meu pai foi hospitalizado. Howard recuperou, mas agora a sua vida era diferente. Comprimidos todas as manhãs e todas as noites, para a pressão, para o coração. Dieta, sem sal, sem frituras, o mínimo de carne. Exames regulares uma vez por mês. A minha mãe levava-o ao médico de táxi, porque tinha medo de conduzir depois de quase ter sofrido um acidente num cruzamento no ano anterior. O pai reclamava que todos esses remédios eram lixo, que ele se sentia bem assim mesmo, mas tomava-os todos os dias. O medo de outro ataque cardíaco era mais forte do que a teimosia. Trevor também mudou, vendeu o carro, um Ford Explorer novo que comprara há 3 anos a crédito, trocou-o por um Honda velho. Vendeu a televisão que Kelly exigiu que comprasse no ano passado, uma grande com ecrã plano. Vendeu as suas ferramentas, parte do que usava para ganhar um dinheiro extra. Isso foi suficiente para saldar o empréstimo mais assustador.
aquele com as taxas de juro mais altas. O resto ele pagou aos poucos, trabalhando muito mais do que antes. Ele aceitou um turno extra no seu emprego principal, agora trabalhava 6 dias por semana em vez de 5. À noite fazia pequenos trabalhos. Reparam apartamentos para conhecidos, colocavam azulejos, pintavam paredes. Chegava tarde a casa, deitava-se na cama e acordava cedo. Kelly inicialmente reclamava que ele nunca estava em casa. Depois parou. Talvez tenha se conformado. Talvez tenha simplesmente se cansado de discutir. Eu não soube de tudo isso por ele. Foi pela mãe dele. Ela me ligava uma vez por semana e contava como estavam as coisas. Eu ouvia, sem comentar. Ela dizia que o Trevor estava a esforçar-se, que ele já não bebia. Não que ele tivesse problemas com álcool antes, mas ele deixou de ir às sextas-feiras ao bar com os colegas depois do trabalho. Diz que é preciso poupar e não tem mais ninguém para quem mostrar sucesso. Ele está realmente se esforçando, Steven, disse a mãe uma vez. Eu vejo isso. Ele mudou. Tudo bem, respondi. Não sabia o que mais dizer. Você conversou com ele depois do hospital? Sim, na cafetaria. E? E nada. Eu disse a ele que ele tinha que resolver seus problemas sozinho. A mãe ficou em silêncio. Você foi severo. Talvez, mas fui honesto. Ela não contestou. Trevor não se separou de Kelly. Ela ficou. Por quê? Eu não sei. Talvez por causa dos filhos. Talvez ela tenha percebido que ele estava realmente se esforçando. Talvez simplesmente não tivesse forças para ir embora. A relação deles não era mais como antes. Isso era óbvio até para mim, embora eu os visse raramente. Mas eles permaneceram juntos e Trevor continuou a lutar. Talvez no final das contas ele consiga se recuperar. Minha relação com a família não se restaurou completamente. Eu não esperava que isso acontecesse. Não queria voltar ao que era antes, quando eu era aquele que remendava os buracos e não recebia nada em troca, mas eu ligava para minha mãe. Uma vez a cada 2 ou 3 semanas eu passava na casa deles. Ajudava com o que se acumulou em 2 anos. Consertei os degraus da varanda que o meu pai não conseguiu reparar depois daquela queda da escada. Troquei o filtro do forno, aquele que devia ser trocado todos os anos, mas que eles se esqueciam. Organizei as contas de serviços públicos. Configurei pagamentos automáticos para que não houvesse mais atrasos. Não fiz isso porque os perdoei, mas porque vi como era difícil para eles e não podia simplesmente ficar a ver enquanto eles se afogavam. Conversávamos pouco com o meu pai sobre coisas específicas, o tempo, a reforma, a saúde dele. Não havia aquela cordialidade que mostram nos filmes. Howard nunca diria: "Estou orgulhoso de ti." Não é esse tipo de pessoa. Ele não sabe fazer isso. Mas ele não me chamava mais de fracassado. Quando eu chegava, ele acenava em saudação, perguntava como eu estava. Quando eu consertava alguma coisa, ele observava. Às vezes dava conselhos. Não discutimos aquele jantar de 2 anos e meio atrás. Não discutimos o hospital. Simplesmente existíamos lado a lado, cautelosamente, mantendo distância. Bem, que se dane. Não emprestei dinheiro ao Trevor. Ele não pediu novamente. Quando nos víamos às vezes na casa dos meus pais, no dia de ação de graças, no Natal, ele cumprimentava, perguntava como estavam as coisas e seguia em frente. Não nos sentávamos juntos à mesa. Não conversávamos por muito tempo. Simplesmente coexistíamos no mesmo espaço, como estranhos que sabem demais um sobre o outro. A vida continuava. Continuei a trabalhar, a pagar o empréstimo, a arrumar a casa. A Nick mudou-se oficialmente para minha casa no outono passado. Ela alugou o seu apartamento e trouxe as suas coisas. Não falávamos sobre casamento, não falávamos sobre o futuro. Simplesmente vivíamos juntos, dia após dia. E isso era bom. Então, em fevereiro, ela disse que estava grávida. Estávamos sentados na cozinha, à noite, com neve a cair lá fora.
Ela colocou o teste na mesa, entre nós, 2 riscas. É isso, disse ela. Olhei para o teste sem saber o que sentia. Medo, alegria, pânico. Queres ficar com ele? Perguntei. Ela olhou para mim. E tu? Eu pensava. Na minha casa, no dinheiro, no facto de que uma criança mudaria tudo. No facto de que eu não tinha a certeza se estava pronto. No facto de que a minha vida tinha acabado de começar a estabilizar. Sim, disse eu, finalmente. Quero. Ela sorriu. Não amplamente, apenas levantou levemente os cantos dos lábios. Tudo bem, eu também. Agora era primavera, abril. O ar estava ficando mais quente, as árvores estavam ficando verdes. Nick estava no 5º mês, a barriga já era visível. Ela andava mais devagar, ficava cansada com mais frequência. Eu tentava fazer mais coisas em casa para que ela não se esforçasse. Hoje eu estava a consertar a cerca. A antiga quebrou no inverno passado. O vento forte derrubou várias seções. Eu adiei o conserto para a primavera, quando o solo descongelasse. Agora eu estava no quintal, colocando novos postes, prendendo tábuas. O sol estava quente. Tirei a camisa e trabalhei de t-shirt. Havia um cheiro a madeira fresca e terra. Ouvi o som de um carro. Virei-me. O velho Honda do Trevor estava a chegar. Ele estacionou perto da minha entrada e saiu. Aproximou-se lentamente com as mãos nos bolsos das calças de ganga. Olá, Steve, disse ele. Olá. Ficamos ali, olhando um para o outro. Ele parecia melhor do que naquela vez no hospital. Ele tinha engordado um pouco, o rosto não estava tão magro, o cabelo estava bem cortado, calças de ganga limpas, camiseta cinza simples. Precisas de ajuda? Perguntou ele. Olhei para ele surpreendido. Com o quê? Com a cerca. Vejo que estás a fazer reparações. Olhei para a pilha de tábuas, para as ferramentas, para a secção inacabada. Sabes usar um martelo? Perguntei. Não, respondeu ele honestamente. Não muito bem. Então traz as tábuas. Ele acenou com a cabeça, tirou o casaco e colocou-o no capô do carro. Aproximou-se da pilha de tábuas. Mostrei-lhe quais eram as necessárias. Ele levantava-as e passava-mas. Eu prendia-as aos postes e martelava os pregos. Trabalhávamos em silêncio, apenas o som do martelo, o rangido da madeira, o canto dos pássaros algures lá em cima. Em 1 hora, fizemos 2 sessões. Eu me endireitei e limpei o suor da testa. Trevor estava ao meu lado, respirando com dificuldade. Ele não estava acostumado a esse tipo de trabalho físico. Intervalo, eu disse. Sentamos na varanda. Tirei água do frigorífico e dei-lhe uma garrafa. Ele abriu-a e bebeu metade de um só trago. Obrigado, disse ele. Por quê? Por me deixar ajudar? Não respondi. Apenas olhei para o quintal, para a cerca que estávamos a construir. Sei que não me perdoaste, continuou Trevor, por tudo. Pelas 100.000 por ter ficado calado naquela altura, por ter te pedido dinheiro quando fui eu que estraguei tudo. Olhei para ele. Tens razão, não te perdoei. Ele acenou com a cabeça. Não espero que me perdoes. Só queria que soubesses que eu compreendo. Agora compreendo o que sentiste naquela altura, quando o teu pai te chamou de falhado, quando todos apenas olhavam e ninguém dizia nada. Ele ficou em silêncio. Ele me chamou assim também, no hospital, depois que eu confessei sobre as dívidas. Tu és um falhado, Trevor. Eu te dei tudo e tu desperdiçaste tudo. E naquele momento eu entendi como tu te sentiste naquela época. Fiquei em silêncio. Desculpa, disse ele baixinho. Sei que isso não muda nada, mas desculpa. Ficamos sentados em silêncio. O vento agitava as folhas das árvores. Ao longe ouvia-se o latido de um cão. Como está a Kelly? Perguntei. É complicado. Ela ainda está zangada, mas ficou. Diz que me vai dar uma oportunidade. Uma. Se eu estragar tudo de novo, ela vai embora e leva as crianças. E você está a conseguir? Estou a tentar. Trabalho o quanto posso. Pago as dívidas. Mais 1 ano, talvez 1 ano e meio, e vou quitar tudo. Aí vou poder respirar.
Ele olhou para mim. E você? A minha mãe disse que a Nick está grávida. Sim, no 5º mês. Parabéns. Obrigada. Está com medo? Eu pensei. Sim, mas também estou ansiosa. Não sei como explicar. Ele sorriu. Conheço essa sensação. Quando Brianna nasceu, não dormi por 3 noites. Fiquei sentado ao lado dela, olhando para ela, com medo de que algo acontecesse. Depois me acostumei. Ficamos sentados um pouco mais, depois voltamos ao trabalho. À noite terminamos a cerca. Trevor ajudou como pôde. Passou tábuas, segurou os postes enquanto eu os prendia. Ele não sabia trabalhar com as mãos como eu, mas se esforçou. Já era alguma coisa. Quando terminamos, a Nick saiu de casa. Ela trazia 2 chávenas de café, pisando cuidadosamente na relva. Trouxe para vocês, trabalhadores, disse ela. Pegamos nas chávenas e agradecemos. O Trevor cumprimentou-a e perguntou como ela se sentia. Conversaram sobre o bebê, quantos meses, se era menino ou menina. Nick disse que ainda não sabia. Queríamos que fosse uma surpresa. Trevor se despediu, disse que era hora de ir. Entrou no carro, acenou em despedida e partiu. Nick e eu ficamos a ver enquanto ele desaparecia na curva. Vocês se reconciliaram? Ela perguntou. Eu cuspi. Ah, claro que não, mas já que ele veio e quer ajudar, que ajude. Ela sorriu e me abraçou pela cintura. És um homem estranho, Stephen Cullen. Eu sei. Ficamos na varanda, olhando para o quintal, para a nova cerca que eu e o meu irmão colocamos juntos, para a casa que eu construí sozinho, para a Nick que estava ao meu lado, grávida do nosso filho, para tudo o que eu criei ao longo dos anos, sem o dinheiro dos meus pais, sem a confiança deles, sem nada além das minhas próprias mãos e da minha teimosia. Esta não foi uma história com final feliz. Não houve uma grande reconciliação com a família, não houve uma cena em que o meu pai me abraçasse e dissesse que sempre se orgulhou de mim. Não houve um momento em que Trevor se tornou meu melhor amigo e esquecemos tudo o que aconteceu. A vida não é assim. As pessoas não mudam num instante, as ofensas não desaparecem, porque alguém disse desculpa. A família nem sempre é calor e amor. Às vezes, são apenas pessoas que te conhecem há mais tempo, mas às vezes isso é suficiente. Às vezes, basta ficar na varanda da tua casa, olhar para a cerca que não construíste sozinho, mas com a pessoa que um dia te traiu. Às vezes, basta saber que você fez isso, sobreviveu, construiu, criou algo seu, sem permissão, sem bênção, sem dinheiro alheio. Eu olhei para a minha casa, para o quintal, para a cerca, e pela primeira vez em muito tempo pensei, talvez isso seja suficiente. Nick beijou-me na bochecha. Vamos entrar, vou preparar o jantar. Agora, respondi. Só mais 1 minuto. Ela entrou em casa. Fiquei na varanda, segurando uma chávena de café, olhando para o pôr do sol. O céu ficou laranja, rosa, roxo. Os pássaros voavam para casa. O ar cheirava a primavera, madeira fresca, algo novo. O telemóvel tocou no meu bolso. Tirei-o e olhei para o ecrã. Brianna, atendi. Olá, Brianna. Olá, tio Stephen. Ouvi a voz dela. Soava melhor do que naquela noite, quando ela chorava. Mais calmo. Está tudo bem agora? Sim, bem, melhor. A mãe e o pai já não gritam tanto. O pai trabalha muito, mas quando está em casa tenta brincar conosco, ajudar com os trabalhos de casa. Isso é bom. Fico feliz. Tio Stephen? Sim. Posso ligar às vezes? Só para conversar. Fiquei pensativo. Pensei na rapariga que quase não conheço, sobre ela ser minha sobrinha, sobre ela fazer parte dessa família complicada e desestruturada a qual pertenço. Claro, respondi. Ligue quando quiser. Obrigada. Até logo. Até logo, Brianna. Guardei o telemóvel no bolso. Terminei de beber o café. Entrei em casa e fechei a porta atrás de mim. Dentro cheirava a algo delicioso. A Nick estava a cozinhar na cozinha. Aproximei-me, abracei-a por trás e coloquei as mãos na sua barriga.
Senti algo a mexer-se lá dentro. A criança. Sentiu? Perguntou ela. Sim. Ah, ele está ativo hoje. Ou ela riu. Estávamos na cozinha da minha casa, a casa que eu mesmo construí, e eu pensava no que viria a seguir, na criança que nasceria daqui a alguns meses, em como eu seria pai, se eu conseguiria ser melhor do que o meu pai, se eu conseguiria dar ao meu filho o que não tive, não sei, mas vou tentar. Por enquanto, estou aqui, na minha casa, com a minha mulher, com a minha vida que construí sozinho, tijolo por tijolo, tábua por tábua, prego por prego. E talvez isso seja realmente suficiente.